Então, como eu falei para vocês, Renata é psicóloga, atualmente reside em Portugal, né, com várias formações na área de psicologia clínica e das terapias energéticas. E hoje a gente vai bater um papo sobre nossos padrões automáticos, né? Eu fico pensando, Rê, toda vez que eu ouço padrões automáticos, a primeira coisa que me vem à cabeça é pensar em consciente e inconsciente, né? Assim, hoje em dia, mais do que na época dos autores clássicos, já se reconhece que a gente tem um conteúdo inconsciente muito superior ao conteúdo consciente, né? Muito mais reconhecido hoje em dia do que na época que esses autores propuseram isso, né? Como o Jung, o Freud, etc. E aí eu estava pensando hoje cedo que tem autores que falam em 5% de consciente para 95% de inconsciente. Tem autores que falam em 15%. Se a gente ficar com a média, nos 10%, 10 para 90%, a gente tem 90% de conteúdo que a gente não sabe sobre a gente, né? Que está no nosso inconsciente. Aí, quando eu penso em padrão automático, sempre penso um pouco sobre isso. Mas eu queria te ouvir sobre esse tema. Eu também tenho perguntas, né? E aí vou anotar as perguntas da galera. Excelente. Então, é um prazer estar aqui com você, Anne. Uma honra sou convidada para essa live. Prazer a todos, boa noite a todos. Eu penso o seguinte, padrões automáticos têm tudo a ver, como você falou, com padrões inconscientes. Tudo aquilo que a gente não conhece sobre a gente mesmo. E tudo aquilo que a gente não conhece sobre a gente mesmo se repete. Como Freud dizia, compulsão à repetição. É a mesma coisa, né? Para Freud, a compulsão à repetição como uma tentativa de elaboração de algo que a gente ainda não deu conta, que nossa mente ainda não deu conta. E já as teorias de Jung e ligadas mais a filosofias orientais trataram como padrões automáticos, a linha transpessoal. E o que é um padrão automático? Antes de falar do padrão automático, a gente precisa falar de crença para chegar ao padrão automático. A gente tem que fazer uma linha do tempo, porque o padrão automático ele sucede algumas outras etapas, tá? Tem etapas anteriores que eu gostaria de falar. Então, assim, quando a gente forma a nossa personalidade, depois do nosso nascimento e na construção do nosso ego, a gente começa a compreender o que a gente precisa fazer para ser amado pelo outro. Ser amado, ser admirado, ser querido, para a gente pertencer a algum lugar, nossa família, nossa escola. E essa é uma necessidade básica do ser humano. E a partir do momento que a gente forma uma personalidade, a gente vai criando crenças. O que são crenças? Crenças são interpretações e pensamentos que a gente faz sobre algum fato. Qualquer fato que acontece na nossa vida. Então, por exemplo, a gente está levando uma xícara para a cozinha quando tem 7 anos de idade. E essa xícara cai e a nossa mãe fala, nossa, você é desastrada, criou uma crença. E que talvez a gente leve para o resto da vida. Eu sou desastrada. Ou, para mim, nada é fácil. Tudo que eu preciso, eu tenho que conquistar com muita dificuldade. Ou, não posso errar. É uma crença que a gente vê no consultório muito comum. Eu não posso errar. Não posso errar. E aí, a partir dessas crenças, o que acontece? Existe dentro de nós um impulso de autoprocriação das crenças. Existe algo dentro de nós que quer confirmar essas crenças. É um mecanismo inconsciente que pensa assim, por exemplo, se caiu a xícara com 7 anos de idade no chão e a minha mãe me disse que eu sou desastrada, eu vou precisar confirmar isso o resto da vida, porque desastrada tem a ver com o meu senso de identidade. Ser desastrada é como eu me conheço. E aí eu fico sendo desastrada, isso é a compulsão à repetição. Eu fico sendo desastrada, eu vou sempre quebrar coisas, vai cair coisas da minha mão, justamente para confirmar que eu sou desastrada e vai confirmar o que a minha mãe falou lá atrás, e eu vou me sentir com senso de identidade.
de me conhecer. E isso é um padrão tão enraizado na mente humana, na nossa consciência, é um padrão tão comum que a gente não percebe. E aí, se você parar para pensar como você interpreta os fatos e que aquela verdade é só um caminho, é só uma escolha de um caminho, e que existem diversas outras verdades e outros caminhos, você percebe que você construiu crenças limitantes e que você pode olhar para trás, para o seu passado e reconstruir novos caminhos a partir do momento que você conhece esses pensamentos e essas interpretações. Não sei se ficou claro, se estou me fazendo entender. Eu acho que sim. A galera pode dar um alô aí, se tiver tudo bem, se vocês quiserem alguma coisa. Tem uma coisa que talvez para quem não é da área de psicologia possa ajudar. Quando a Renata fala, eu estava lá quando criança e aí quebrei a xícara, minha mãe falou que eu era desastrada. A nossa estrutura psíquica, ela continua em formação, principalmente na primeira infância. Então, a gente está falando de uma estrutura psíquica que ela tem uma flexibilidade muito maior nos primeiros anos de vida para absorver as informações externas. É como se não tivesse um filtro, né? O discernimento ele ainda não está formado, então aquelas informações elas entram muito que sem filtro e vão formando esse processo de identidade, né? Sim, é interessante porque a gente precisa criar essa identidade, esse ego, essa personalidade, que é muito o que a psicologia transpessoal explica, que a gente nasce por essência, por ser, a gente cria essa personalidade que é uma maneira de sobreviver nesse mundo, mas ela não é verdadeira. Entende? E como as crenças, as nossas interpretações não são verdadeiras, porque a criança ela é muito concreta. Sim. Nós, quando criamos essa personalidade, até os 7 anos de idade, depois a gente vai criando subpersonalidade, mas a nossa personalidade criada até os 7 anos de idade, ela, na verdade, encobre quem a gente é de verdade. E todas as interpretações que a criança tem são interpretações irreais, fantasiosas. Por quê? Porque elas estão mascarando uma necessidade. Elas estão mascarando uma verdade essencial que a necessidade não dá conta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso para não ficar complexo. É uma criança que tem muita necessidade de ser amada. E quando ela é uma menina boazinha, um menino bonzinho, os pais reforçam isso. Nossa, como ela é boazinha, como ele é bonzinho. E nesse momento ela se sente amada, ela vai criar uma personalidade de ser boazinha. Boazinha. Ela vai seguir sendo boazinha. É um mecanismo adaptativo, praticamente, né? Porque assim, a gente vai respondendo a um meio para se adaptar a esse meio que a gente vive, né? E isso vai criando isso que a Renata falou, que eu queria que vocês dessem o ok, se estiver claro para todo mundo, que são essas camadas que nos distanciam de como a gente acaba sendo em essência, de como a gente nasce em essência. Isso. E aí é que entra o tema da nossa live, que são os automatismos. Né? Porque quando você me perguntou que tema você quer falar, é um tema que eu tenho olhado muito na minha vida. Quais são os meus padrões automáticos, tudo aquilo que eu ajo no automático e não penso sobre, não tenho consciência. E como esse momento de pandemia, esse momento de desamparo, esse momento de medo, de necessariamente de parada, da gente ter que silenciar e parar, estão me evidenciando meus padrões automáticos. Começaram a evidenciar. Sabe quando você está fazendo uma maratona, correndo, de repente acaba a maratona, você passa pela linha de chegada e você ainda continua correndo um tempo? Porque as pernas estão no automático. É mais ou menos assim. Você já não precisa fazer muitas coisas e você continua fazendo porque você está no modo automático. Uhum. Entendeu? Tem uma pessoa que perguntou aqui
Uma vez, Luciana, talvez. Ou Lúcia Mara, talvez. Depois de identificar essas crenças, o que podemos fazer para treinar o pensamento no sentido de não confirmá-las e, consequentemente, alterá-las? Excelente pergunta, Lúcia. Então, assim, primeiro, como identificar as crenças. Né? Exatamente, que é a parte talvez mais difícil. Exatamente. Porque depois que você identifica essa crença e já tem consciência, com consciência a gente pode escolher agir diferente. A gente automaticamente, com consciência, já age diferente. Então, como identificar essas crenças? Aí que tá. A situação primeiro você tem que identificar que aquilo é uma crença, reconhecer. Ninguém se trata, por exemplo, um compulsivo, uma pessoa que tem um transtorno alimentar, vamos supor. Ele não tem como tratar o transtorno alimentar se ele não reconhecer que ele tem um transtorno alimentar. Um alcoólatra não pode tratar a compulsão por droga, por bebida, se ele não reconhecer. Né? Esse é o princípio básico. Então, o primeiro assim, vamos olhar para tudo que a gente tudo que está acontecendo na nossa vida hoje, que a gente está insatisfeito. Tudo aquilo que a gente está fazendo e se relacionando e que não está trazendo felicidade para a gente, paz, alegria, contribuição na nossa vida. Primeira coisa que eu sugiro é isso. Olhe para isso. Olhe para as partes da sua vida que não estão te deixando satisfeitas e enumere essas partes. Então, assim, relacionamentos tóxicos, como me relaciono? Que relacionamentos hoje na minha vida são tóxicos? Como eu como? Que forma que eu trato a minha alimentação? Como eu trato o meu corpo? Como eu trabalho? Como eu produzo? Como eu durmo? Como eu descanso? Como eu me relaciono de uma forma geral. Olhe para todas essas áreas. Olhando para todas as áreas que são importantes hoje na sua vida, veja tudo aquilo que está disfuncional. O que é disfuncional? É que não está funcionando bem, que está trazendo sofrimento, conflito para você. E quando estiver trazendo sofrimento, conflito, pode ter certeza que tem uma crença. Tem uma crença aí, tem um padrão repetitivo que é para ser olhado, para ser visto. Então, começando por isso, você tem um exercício que eu gosto muito, que eu aplico no consultório, que é assim. Pense em alguma coisa que hoje esteja te incomodando muito, que você gostaria de tirar da sua vida. Que você não gostaria que te incomodasse mais. E, diante disso, se imagine eliminando completamente isso da tua vida. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu não aguento mais trabalhar tanto. Não aguento, eu trabalho muito, eu estou muito cansada, eu gostaria de ter uma vida mais tranquila, fazer meu horário, descansar, ser autônomo, vamos supor. E aí você imagina que acabou o trabalho na sua vida. Acabou. Você tirou todo esse peso, toda essa carga, e você hoje é totalmente livre para trabalhar no horário que você quer, da forma que você quer, e quantas horas por dia você quer. Aí você entra em contato com o sentimento que vem em relação a isso. O que você sente? Aí tá embutida a sua crença, porque aí vem a verdade. Quando você entra em contato com a emoção que vem, quando você resolve o conflito exterior, aparece a verdade. Olane, é uma coisa muito importante, assim, nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha. Na maioria das vezes, até nós, psicólogos, precisamos de ajuda para isso. Você precisa, né? Eu não largo as minhas ajudas nunca. Exatamente. As ajudas são fundamentais para todos. Por quê? Porque são pontos cegos, inconscientes, que a gente não vê e que o outro pode nos ajudar no caminho para ver. É isso. E tem uma questão que é a nossa organização psíquica, ela é absolutamente sofisticada, gente. É uma dinâmica muito sofisticada. Então, ela é feita de forma que realmente aquilo que está inconsciente, a gente vai ter dificuldade de olhar por algum motivo, não é do nada que a gente tem dificuldade de olhar.
né? E não é do nada que a gente assume os padrões também, assim, não é o nosso inconsciente querendo ferrar com a nossa vida. Eu nem sei se pode falar essa palavra no Instagram, mas assim, não é o que o nosso inconsciente quer acabar com a nossa vida e aí fica fazendo a gente repetir padrão. Na verdade, a repetição é uma forma da gente, em algum momento, conseguir dar uma resposta diferente àquilo, né? Porque eu digo, onde está a ferida, está a cura, né? Então, essa repetição tem a ver com esse lugar de tentativa da nossa própria psique tentando a cura. Só que é uma estrutura muito sofisticada, que é o que a Renata está falando. Então, sozinho, muitas vezes, e na maioria das vezes, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas já é mais fácil sozinho identificar que temos essas crenças e que tudo aquilo que nos incomoda, a gente vai colapsar. É um outro tema que eu queria trazer aqui. A crise, né? Qual é o real significado da crise? Porque estamos vivendo uma crise coletiva e essa crise coletiva está trazendo uma crise individual para cada um de nós. Ou cada um está vivendo de uma forma. Ou não. Porque, assim, existem pessoas que estão vivendo essa crise coletiva de uma forma mais tranquila, porque já estavam se trabalhando, se preparando para essa mudança, para uma... A mudança que eu digo é uma ressignificação da sua própria vida. Tinham muitas pessoas que já estavam vendo que o mundo lá fora não estava tendo o significado que elas queriam mais. E elas já estavam se preparando para essa mudança. E outras pessoas que não estavam se preparando para nenhuma mudança e que estavam achando que estava sob controle, estava tudo sob controle, hoje estão colapsando. E isso é muito bom. Por quê? Porque a crise ela traz uma mudança estrutural. E a gente está vivendo uma crise coletiva e que vai trazer uma mudança estrutural no coletivo e no individual. E vamos precisar nos reinventar. Então, já estamos precisando, né? Já é estamos. Presente, não é nem no futuro o verbo. Já estamos precisando nos reinventar. Né? Isso. Fazendo essa live, eu sou super tímida para live, eu sou super tímida para redes sociais e estou precisando me comunicar com as pessoas dessa forma. Então, já é uma reinvenção. Acolher isso, né? Então, o que acontece, Anne? Quando a gente resiste à mudança, a crise vem de uma forma mais forte. Sim. Tá? Existem algumas mudanças na nossa vida que parecem pauleira, por exemplo, morte de ente querido, mudança de emprego, perda de emprego. Perda de empregos, separações. Significativa de emprego, separações, isso. Só que, às vezes a gente passa, não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho, por perdas exteriores muito fortes, de uma forma muito mais tranquila, do que crises interiores, que são só nossas e desconhecidas para a gente, inomináveis. A gente não consegue dar nome a elas, inicialmente. E elas são muito piores, às vezes, do que mudanças exteriores. Sem dúvida. Então, é disso que hoje eu estou falando. É dessa crise interior, e não da crise exterior, porque essa está óbvia para todos, que estamos num deserto, em plena mudança, e o mundo vai mudar. E que estamos vivendo um luto. Né? Mas a mudança interior é que eu falo dos padrões repetitivos, é que eu tenho olhado para mim, que é assim, o quanto de trabalho eu tenho que me exigir no momento da quarentena. O quanto de produtividade eu tenho que me exigir no dia a dia, enquanto eu estou no isolamento social e eu poderia estar descansando. O quanto de alimento eu preciso ingerir não fazendo atividade física, andando da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro. São pensamentos meus, tá? Reflexões minhas. O quanto, para mim, Renata,
que tem um lado muito antissocial, de ficar angustiada com muitos eventos sociais, está sendo maravilhoso não precisar cumprir agendas sociais. Enquanto isso está sendo uma alegria para mim de não ter compromissos sociais, não precisar cumprir com essa agenda. E por aí vai. E aí, a partir daí, eu olho e vejo que lado é esse antissocial? Que emoção tem por trás de uma crença que eu sou antissocial? Onde eu construí esse lado antissocial? Onde eu construí uma alimentação onde eu precisava de tais alimentos todo dia, achando que ia me faltar energia. Sim. Que eu comia muito carboidrato para poder ter energia para algo que eu sentava no consultório e ficava 10 horas sentada, entendeu? Onde eu construí? A partir do momento que eu tenho a geladeira e a cozinha à minha disposição 24 horas por dia aqui na frente, eu desconstruí essa crença de estoque. Sim. Então, muitas coisas, né? Gostaria de ouvir as pessoas um pouco, as dúvidas. Isso. Ficou normal o som? Ficou. Galera, se vocês tiverem pergunta, vão mandando aí, ou comentários também, não precisa ser só pergunta, pode ser contribuição de comentário também. Enquanto isso, eu vou falar algumas coisas em relação ao que a Renata está trazendo, porque eu acho que crise para mim, crise é um lugar que simboliza sempre a gente olhar para os excessos, que é o que você está falando, né? Assim, todas as crises importantes que eu já passei individualmente, né? E a Renata trouxe essa reflexão. Vivemos uma crise coletiva que cada um vai experimentar essa crise coletiva de uma forma individual, né? A partir do seu olhar, a partir das suas crenças, a partir da sua história de vida, a partir das suas expectativas, inclusive, né? A partir do seu estado de presença ou de projeção para o futuro. E assim, para mim, todas as crises importantes, não só essa, como as pessoais, perdas de pessoas, essas que a gente falou, perdas de pessoas importantes na vida, mudança de emprego, mudança de cidade, separações, tudo isso sempre me fez muito olhar para o excesso, assim, para como eu estava num lugar sempre de excesso de alguma coisa, excesso de um comportamento, excesso de uma rigidez ou de flexibilidade, né? E sempre para um lugar de excesso e me joga sempre para repensar o que esse excesso, que falta que esse excesso está cobrindo, né? Isso, assim. Exatamente. Exatamente, falou tudo. Falou tudo. Você já adiantou uma questão que quando a gente pensa assim, o que tem nesse excesso, vai vir automaticamente um vazio. Né? Você já adiantou o trabalho, porque se a gente, como terapeuta, pergunta para o paciente, a gente sugere que ele olhe o excesso, ele vai entrar em contato com o vazio e que esse excesso vem taponar esse vazio. E aí, o que será que tem nesse vazio, né? Como é que a gente pode explorar esse vazio sem medo dele? Como a gente pode entrar nas profundezas do vazio e ele ser relaxante, e ele ser completo, o vazio. O vazio pode nos surpreender completamente. Sim. Mas o mundo atual, a sociedade, a nossa cultura, a cultura ocidental, porque a oriental valoriza muito o vazio, a cultura ocidental, ela não permite o vazio. Ela tapona o tempo todo o vazio. Né? Quando eu fui para o Oriente, eu fiquei impressionada porque os templos, né, eram pequenininhos num espaço vazio gigante. Isso me impressionou muito lá também. Né? Você tinha um espaço que não tinha nada na nossa cabeça, com um templo construído pequenininho que às vezes entrava uma pessoa por vez naquele espaço. Por quê? Porque lá eles valorizam o vazio. E a gente precisa aprender a valorizar isso. E essa quarentena, Anne, me surpreendeu muito, porque também tem a questão da sombra, né? A gente traz vários elementos aqui para tirar as pessoas. Então, a sombra, no início, eu falei assim, ai, que bom, então, eu estava doida
para dar uma descansada no Eu já trabalho. gostava de isolamento, né? Primeira semana eu Adorava falava assim, isolamento. gente, eu já gostava de isolamento. Exatamente. O isolamento, para mim, foi ótimo. Foi antes que vocês do Brasil. A gente começou aqui antes, uma semana, 10 dias antes. E, fora o isolamento, eu adorei as férias. Não tinha muita noção do que estava acontecendo. Mas eu falei assim, opa, é uma parada forçada. Por que eu não me permitia parar? Né? Eu precisei ser forçada a parar. E aí, quando eu parei, eu comecei a relaxar, só que eu comecei a ver que as minhas colegas, entra aquela questão, né, de você se sentir inadequada, ter alguma coisa errada, porque as colegas estavam compulsivamente trabalhando na parada, entendeu? Então, eu comecei a ver muita produtividade, surgiram as lives, surgiram os cursos no Zoom, e eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou com vontade de fazer nada disso, eu estou com vontade de parar mesmo. E aí eu entrei em contato com esse tema de hoje, que o tema é a necessidade de repetir padrões automáticos. Então, eu me perguntei por que eu preciso repetir um padrão que eu não quero mais, né? De trabalhar compulsivamente. Então, tem umas pessoas falando aí, umas coisas... Eu anotei uma pergunta enquanto você falava, para esperar você terminar de falar. Eu só queria, antes de fazer a pergunta, pegar um gancho, porque tem a ver com o que você está falando. Algumas lives atrás, eu falei de emoções, e eu apresentei para a galera a teoria do Callahan, que ele fala da barra de entorpecimento, que é exatamente isso que você falou. Nossa sociedade, ela se organiza para a gente ir entorpecendo as nossas emoções, para não sentir. Porque o não sentir, estranhamente para a gente, simboliza conforto. Né? Então a gente ele até coloca como 3 grandes questões sociais nossas, que é o entretenimento, o consumo e o dinheiro, como formas de entorpecimento das emoções. Então, se eu estou ganhando dinheirinho, tá tudo bem. Se eu estou consumindo, tá tudo bem. Se eu estou entretido, tá tudo bem. Né? Então não é à toa que num momento como esse de crise, uma das principais preocupações das pessoas era entrar em contato com o tédio, né? Então surgem milhões de canais a cabo gratuitos, 1 milhão de lives que eu tenho que assistir, 1 milhão de aulas, tenho que falar 5 línguas, porque parece assustador entrar em contato com a possibilidade de não fazer nada, né? Com o tédio e com o sentir, porque a gente está acostumado com uma rotina que nos entorpece, né? Que nos leva para levar essa barra que ele fala, né? Que as emoções, a todo momento a gente sente as emoções básicas, principalmente as 5, né? Amor, raiva, medo, alegria, nojo. E se você parar e pensar, você está sentindo todas elas em alguma proporção. Só que a barra de entorpecimento ela vai ficando tão alta que a gente acha que não está sentindo. E aí, para conseguir expressar, ela precisa vir lá no 80%, aí eu consigo expressar raiva, aí eu já dou um ataque. Porque se eu conseguisse sentir ela lá com 10%, eu conseguia colocar limite, sem precisar chegar lá. Né? E a mesma coisa num momento como esse. As pessoas, nós, né, entramos num esquema de tentar não lidar com sentimentos. O que é possível, que eu acho que agora as pessoas começam a ver. Essa semana eu vi muito no consultório, assim, na clínica, né? Que o consultório que é minha casa agora. Né, assim, eu vi muito as pessoas aí sim começando a entrar em contato com as sensações reais, né, desse momento. Assim. É muito bom que entre. Porque o que acontece? Essas emoções que você falou, essas 5 fundamentais, básicas, né? Elas são completamente naturais. É muito normal você sentir, porque é orgânico. A emoção, ela vem para te dar um sinal que algo está acontecendo exteriormente com você. Sim. Então, por exemplo, vem uma alegria, vem uma tristeza, vem um medo, vem uma raiva, vem um nojo. Isso é uma proteção para gente. É informação, né? Eu falo sempre isso. É uma informação. Eu falo, a emoção é energia e informação. Exatamente. E é isso, é uma energia. Energia que vem. Que corre no corpo e que informa. E que informa e vai, porque ela tem um tempo para ficar. E ela vai embora sempre, porque ela é transitória. Emoção é transitória. Agora, sentimento não é. E isso tem a ver também com a base dos nossos padrões repetitivos e crenças. Por quê? Porque se você... O problema não é sentir medo. Medo é natural, orgânico e bom, saudável sentir medo para se proteger. O problema é sentir medo de sentir medo. Sentir medo de sentir medo, que é o que a gente está sentindo nessa quarentena, é assim, eu tenho medo
do que pode acontecer se eu pegar o vírus e aí eu vou ficar com medo de faltar ar e aí eu vou ficar com medo de ir ao hospital. Então, olha quantos medos estão na fantasia do medo. E aí você criou o quê? Um sentimento de pânico. De medo. E sentimento cristaliza. Cristaliza, porque tem interpretação, entra a cognição na ordem. A emoção não tem cognição envolvida, né? No e aí sentimento entra a cognição. Crença que é assim, pegar o vírus vai me levar a... Aí cada um, 3 pontinhos. São as frases da ansiedade que eu falo, né? As frases da ansiedade que começam com e se. E se são as frases da ansiedade. E se, ó. Às Mariana. vezes, por exemplo, a gente está impaciente. Tem pacientes meus que estão com impaciência. E eles estão impacientes com a impaciência. Eles estão com raiva de sentir raiva. Entendeu? Tristes por terem tristeza. E o que é triste por ter tristeza? Depressão. Então, a tristeza não é o problema. Sentir tristeza por ter tristeza que é o problema. Entendeu? Mariana está perguntando o seguinte: existe alguma técnica ou atividade que nos ajude a desconstruir esses padrões? Quando eu ouço essa pergunta, eu já me vem uma coisa à cabeça, mas quero ouvir Renata primeiro. Então, é Mariana, né? Mariana. Mariana, essa desconstrução é um caminho. A gente vai caminhando. É um caminho de expansão de consciência. Então, a partir do momento que você... como a Anne falou no início da live, a gente tem 5 a 10% de consciência, 90% de inconsciência. Jung falava que até a gente tornar consciente o que é inconsciente em nós, a gente vai chamar a nossa vida e tudo que acontece de destino. Entendeu? A gente vai falar assim, isso é o meu destino. Mas, na verdade, é porque a gente está sendo dominado por nosso inconsciente. Então, a partir do momento que você vai tendo picos de consciência, flashes de consciência, trabalhos de consciência, em cima das suas crenças e em cima dos seus padrões automáticos, que são padrões e são automáticos, é porque são inconscientes. A partir do momento que você toma consciência deles, você já pode agir diferente. Você já pode escolher outra forma de agir. Porque quando você está no padrão automático, você não escolhe. Seu inconsciente, ele escolhe como você vai agir. Se você tem consciência, você pode escolher. Você pode até ter o mesmo padrão. Você pode ser uma pessoa raivosa e agressiva, brigar muito com alguém, e você já ter consciência disso e escolher fazer isso milhares de outras vezes. Mas é uma escolha consciente. Que você tem esse livre-arbítrio. E eu acho que volta para a questão da autorresponsabilidade mesmo, assim, sabe? Isso que a Renata está falando de você, a partir do momento que você tem consciência, você entende que você está fazendo escolhas o tempo inteiro, que você não é vítima de uma condição, né? Que, na verdade, as coisas que acontecem, que fizeram com você, não é a questão, mas o que você faz com isso, né? Vai para a autorresponsabilidade. O que eu ri quando eu li a pergunta da Mariana foi o seguinte, porque ela começa a pergunta assim, existe alguma técnica ou atividade? E aí isso, gente, leva muito para a nossa demanda de resolver as coisas imediatamente, eu acho, sabe? Vou ter um negocinho, tem uma pílula que eu posso tomar e resolver um milagre, né? Que todo mundo gostaria. São as soluções milagrosas. Eu sempre digo isso, cuidado com soluções milagrosas para tudo na vida. Não é só para autoconhecimento, é para qualquer coisa na vida. O caminho de autoconhecimento, o caminho de expansão da consciência, o caminho de retorno para o ser, é um caminho longo, árduo, duro, mas muito construtivo e muito libertador. Mas não é fácil. Eu sou psicóloga, psicanalista, psicóloga transpessoal, mas eu também faço terapias quânticas. Só que a terapia quântica, para mim, serve como um impulso, um adereço dentro da minha clínica. Não é o produto final, jamais. Porque eu não acredito em nada passivo. Eu não acredito em nada que eu vou, por exemplo, trocar uma crença por uma outra coisa, como algumas técnicas fazem. Eu tiro uma crença e terapeuta, incluo outra coisa no lugar da crença para não ficar o vazio,
porque a pessoa não está tomando uma consciência, não tem o insight, não tem a capacidade de enxergar aquilo de uma maneira mais profunda. Ele só vê a ponta do iceberg. Não vai... E tem uma coisa que eu falo muito, assim, não só nos vídeos, nos atendimentos, já falei isso em outras lives também, que é o processo, ele é individual, pessoal e intransferível. Não adianta você terceirizar isso para o terapeuta, para o guru, pro professor, o terapeuta. Todas essas pessoas, elas estão ali para te ajudar a... Eu digo que é o direcional lanterna o que a gente faz. A caminhada é de cada um. E aí você vai ter que encontrar o seu jeito de caminhar e o seu jeito de superar os obstáculos. Não vai ser a técnica que vai te dar isso. Na verdade, a técnica, ela te ajuda a clarear alguns caminhos, né? Por isso que eu brinco que é a lanterna. Porque ela vai te ajudar a clarear alguns caminhos. Agora, o caminho, ele precisa ser caminhado por cada um. Como a Renata falou, é processual, gente, é processo. Quando as condições ainda não estão prontas, algo não se manifesta. Não, exatamente. Algo não se manifesta. E esse processo... E são muitas camadas, né, Ana? É em muitas camadas. Muita gente começa a ficar assustado com isso, porque nos leva a olhar para coisas que são difíceis da gente olhar na gente, mas também é um caminho de muito amor, porque quando a gente põe lá na sombra todas as coisas difíceis, não tem como a gente entorpecer ou levar para a sombra só uma polaridade. Lembram que eu falo muito de polaridade? Então você joga a polaridade que não é agradável expor naquele momento, mas você joga a polaridade construtiva e autêntica também na sombra. Então você reencontra também nesse processo as suas potências mais autênticas. Exatamente, exatamente. Quando quando as suas potências estão na sombra, é que você não pode manifestar elas, né? Todo o seu potencial. Agora, a Tainá fez um comentário que eu achei muito interessante aqui, né? É que eu achei muito interessante, porque também é um tema muito legal. É assim, eu não gosto da palavra ócio criativo também. Eu gosto da palavra ócio recreativo. Recreativo. Porque ócio é ócio. Não fazer nada é não fazer nada. Ócio criativos, ela falou como uma ideia capitalista, realmente tem uma ideia de que, assim, eu tenho um objetivo dos meus momentos de ócio. Então, assim, tudo tem que ter um fazer, né? Tudo tem que ter um objetivo. Então, o meu ócio é para eu produzir depois, criar depois. E por que não pode ser ócio por ócio? Por que não posso parar? Por que eu não posso relaxar e não fazer nada? Exatamente. E por que não posso usufruir disso? Da da paz, da calma, da tranquilidade de não fazer nada e não me sentir culpada por isso. Então, gente, vocês sentem culpa de ter ócio, de parar, de não fazer nada? É uma dica também que na culpa de parar tem uma crença. Uma crença. Que aí entra no comentário do Marcos, isso. Porque o Marcos comentou na sequência justamente isso, assim, que fica culpado de não estar usando o tempo de uma forma produtiva. Né? Teve, na verdade, várias pessoas comentaram em relação a isso, eu vou juntar tudo para você comentar. Foi o Marcos comentando, a Tainá comentando do ócio produtivo, o Marcos dizendo que sentia culpa de não usar o tempo de forma produtiva, e Thaís falando de que ficou agoniada com a enxurrada de informações nesse momento. É verdade. Eu também, gente. Eu sou uma pessoa que é compulsiva por fazer em recuperação. Entendeu? Eu me vejo assim, em recuperação, porque se eu deixar o meu padrão automático, eu vou fazer coisas o tempo todo. Eu estou em movimento e fazendo e criando o tempo inteiro. E para mim é um grande exercício a partir do momento que eu tenho essa consciência e eu já sei a crença, eu já identifiquei a crença, eu sei de onde vem, eu sei qual é a emoção que está ali. Eu me trabalho para poder permitir que eu tenha meu ócio recreativo e a minha presença sem necessidade de fazer, só de ser, sem culpa. E lembra que a culpa, né, gente, tem a ver com quebra de autoimagem idealizada. Né? Dentre outras coisas, mas quando a gente fala, nesse contexto que a gente está falando da produtividade que a gente está se exigindo, né? É um pouco quando eu estou com um olhar mais para fora do que para dentro, mais para o que os outros estão fazendo do que para o que eu estou fazendo, assim.
né? E para como eu estou lidando com as coisas. Então, culpa e vergonha, eu sempre digo isso, culpa e vergonha são dois sentimentos paralisantes. Uma nos faz fazer, às vezes, coisas que a gente não quer e a outra nos congela de fazer coisas que a gente quer. Tudo isso porque a referência está fora, não está dentro, né? Que é a história de que quando a gente joga uma polaridade para a sombra, a gente necessariamente jogou a outra polaridade autêntica. A gente vai para o ideal, do que a gente acha que é. Se o meu egoísmo está na sombra, eu vou para uma imagem do que eu acho que é generosidade, não para uma generosidade autêntica, né? Então tem alguém que está comentando, a gente fica querendo sempre evitar a fadiga. Explica melhor. Eu fiquei calada porque eu falei, vou ver o que surge. Evitar a fadiga, isso deve ser alguma coisa da pessoa. Se ela puder explicar melhor para a gente, vai ser muito bom, né? Enquanto isso, eu vou lendo a segunda aqui. Caramba, que live ótima. Obrigada, gente. Vocês ajudam a gente bastante. A constelação familiar serve como adição ao tratamento psicoterápico? Muitas questões vêm à tona. Sim, muito boa. A constelação familiar, você entra num campo, que é um campo de informações, né? Um campo que a gente chama energético, e que contém não só as nossas energias, mas a energia dos nossos antepassados. Das ancestralidade. Né? Da nossa ancestralidade, energias da cultura. Então, assim, dependendo do campo que você entre, tem muitas informações sobre a gente. É um campo informacional de energia em que tem muitas informações do inconsciente coletivo e que no nosso pequeno mundo do inconsciente individual e da nossa consciência a gente não acessaria. Então, é uma adição ao processo. Não tem um caminho só nesse processo. São muitos caminhos que levam ao nosso desenvolvimento. E, assim, são tantos caminhos e todos vão levar ao mesmo lugar, que é a nossa essência, ao nosso eu superior, o divino em nós. Mas cada um pode escolher o caminho que ressoa mais consigo. Exato. Eu concordo 100%. Assim, era exatamente quando eu li a pergunta foi o que me veio à cabeça. Vários caminhos levam a Roma. Né? E lembra, gente, assim, a gente não está exatamente aqui para falar de técnicas de terapia, mas lembra que técnicas são só técnicas. São só técnicas. A grande questão é como é que você interage com elas. Da mesma forma, né? São ferramentas. Né? Como eu posso consumir todas as técnicas do planeta e não fazer um processo profundo de mergulho interior. Né? Então, porque também tem um pouco isso às vezes, né? A pessoa que fica com hipocondria de terapias, né? Assim, e você pode fazer 1 milhão de técnicas e às vezes não conseguir se conectar porque você precisava de uma coisa talvez muito mais simples do que consumir cada semana uma técnica diferente. Então, pensa que qualquer técnica, se ela for se for o seu momento e se você que estiver recebendo a técnica, claro que precisa de um profissional competente, habilitado para isso, mas se quem está recebendo a técnica estiver comprometido, estiver no tempo, que é aquilo que eu falei, se alguma coisa, se as consequências não estão, se as causas não estão maduras, alguma coisa não se manifesta, vai fazer diferença, vai fazer processo, mas assim, apostem em vocês e não na técnica. Sabe? Assim, é autorresponsabilidade. Mas sabe que até pode se manifestar, Ana, mas, que a pessoa veja como negativo, né? Você está falando essa frase, mas eu lembrei assim, que você falou assim, não se apeguem tanto a gurus, ao outro, né? E é por isso que os gurus caem, né? É por isso que as pessoas que se apegam aos outros, às técnicas, aos terapeutas, aos gurus, a qualquer outra coisa fora de si, se decepcionam, acabam brigando, se decepcionando, saindo, porque na verdade está se apegando a coisas do ego e não a coisas divinas, as coisas que têm a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa essência e que nunca vão nos decepcionar, entende? E isso é um caminho para dentro e não para fora. Isso. E eu acho que já que a gente entrou um pouquinho nessa linha, né, de pensamento dos gurus e dos... Assim, quando a gente pensa nos grandes líderes da humanidade, a gente vai ver que essas pessoas fizeram uma vivência individual, pessoal e intransferível. Eles não estavam
E a mensagem, pelo menos o que fica para mim, né? Assim, as pessoas podem talvez pensar diferente, aí falem que é importante também pensar diferente, gente. Mas assim, pelo menos para mim, a mensagem que de todos eles fica antes de qualquer coisa, viemos viver uma experiência humana. Somos uma consciência única, mas viemos viver uma experiência humana individualizada. Né? Então, se a gente pega ícones, sei lá, do Oriente e do Ocidente, pegar o Buda e o Cristo, ícones do Ocidente e do Oriente, eles, quando você olha para a história desses avatares, dessas pessoas, não do ponto de vista religioso, gente, estou falando do ponto de vista histórico, tá? Você vai ver que eles mostram a manifestação de todas as emoções. Né? O Cristo, quando sobe ao Monte das Oliveiras para meditar, ele estava com medo, né? Ele chora lágrimas de sangue, ele pede ao Pai, ele clama ao Pai por redenção, por afastar isso, e só depois ele transcende o medo. Né? O Buda, quando ele era um príncipe, quando ele olha para fora e vê agonia e sofrimento, ele não volta para o castelo para meditar, ele sai para entender a dor humana. E ele vai passar por uma série de sortilégios para só depois se sentar em silêncio. Então, eu acho que respondendo, porque a Mariana falou um pouquinho das fórmulas mágicas, o que todos, se a gente for pegar essas pessoas como inspiração, o que todos eles nos ensinam você só transcende a experiência humana se você viver a experiência humana. E aí você até toca o divino, né, no outro e em você. Isso mesmo. Até Jesus, o Marcos... né, Jesus Cristo tentou barganhar, né? Ele viveu as fases do luto antes de morrer. E ele tentou barganhar com o pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, ele exatamente. Não queria, e ele sentiu muito medo, mesmo sabendo o destino dele, quem ele era. Ele sentiu medo, ele sentiu raiva quando ele joga os negócios lá tudo para fora, né? O Buda também no seu caminho lá com os rishis, né? Então, assim, na verdade, às vezes a gente fica... Respondendo até a Mariana, às vezes a gente fica querendo chegar num lugar sem percorrer o caminho, né? E o caminho, ele precisa ser percorrido, ele faz parte do processo. O Marcos está falando, você falou do livre-arbítrio e quando a pessoa... Calma aí, vou voltar aqui, sumiu a pergunta dele. Você falou do livre-arbítrio e quando a pessoa tem um automatismo e não consegue sair dele, mesmo sendo consciente dele. Ah, legal essa pergunta. Então, Marcos, se você ainda não consegue sair dele, é porque ainda tem camadas para explorar dele. A gente não resolve as coisas na primeira camada. Pensa como uma cebola. Tem um núcleo muito inconsciente, muito escondidinho e com muitas camadas. E a gente vai descascando essa cebola, descascando até chegar nesse núcleo. A partir do momento que você chega nesse E aí você entra na rua e você fala assim, essa rua é a rua que tem um buraco. Mas só que quando chega perto do buraco, você já esqueceu e cai de novo no buraco. Aí depois você entra nessa rua e você fala assim, essa rua tem um buraco, eu não posso cair. Aí você um dia resolve andar pela calçada do lado, não a mesma calçada do buraco. Aí você já está saindo um pouco do automatismo. E no fim, você não anda mais por essa rua. Você já encontrou outros caminhos, você não precisa mais entrar nessa rua. Então, esse é o processo da saída. Mariana da fadiga, falou, evitar a fadiga é não querer ter a autorresponsabilidade e o trabalho de criar o caminho tortuoso do autoconhecimento e da própria desconstrução. Ela estava falando do negócio das pílulas mágicas, entendeu? A gente quer evitar a fadiga do processo. Né, a gente não tem que julgar. É processual. Cada um está numa fase do caminho, cada um tem uma disponibilidade para viver esse caminho. A questão é uma parte nossa. Então, assim, a pessoa que nem quer entrar no caminho é uma parte nossa. A pessoa que está avançada no caminho é outra parte nossa. Se a gente olhar com essa compaixão, que temos todas essas partes integradas na gente, a gente não vai olhar com um olhar duro de julgamento, mas a gente vai olhar com um olhar que é a possibilidade para aquela pessoa naquele momento.
Exatamente. E não é hierárquico, né, Rê? Não existe uma hierarquia de você estar no... Não É existe uma uma hierarquia. espiral. É uma espiral. É. E E não cada é um tem um hierárquico, lugar de assim. desenvolvimento. Isso, exatamente. O professor Hermógenes, do yoga, ele, que foi uma das pessoas que mais difundiu yoga no Brasil, ele falava da coisa do ego espiritualizado, né? Ele falava que é aquela coisa do eu tô entre os escolhidos, você... Não, acho que você não está, né? Então, assim, porque não é hierárquico, gente, assim, o caminho, na verdade, é o seu caminho, e como a Rê falou, e ele não é uma linha reta, ele tem processos, ele tem subidas e descidas, e cada um está no seu caminho, e a gente vai cruzar com as pessoas que a gente precisa. Porque todas as pessoas que a gente cruza, a gente falou dos mestres gurus agora há pouco, mas se a gente encarar todas as pessoas que cruzam nosso caminho como mestres e gurus, elas sempre vão nos ensinar alguma E coisa. principalmente as que nos trazem problemas Desconforto. e desconfortos. Então, uma mensagem que fica para mim hoje é: olhem seus desconfortos agora. O que está desconfortável na sua vida? Quem que você tem raiva? Quem que você quer mudar? Quem que está te irritando? Olhe para isso e aí veja como um espelho. Veja que parte tua que precisa ser transformada, que parte tua precisa ser olhada com muito carinho para uma transformação. Concordo. Acho que dá tempo de uma última perguntinha. Como a gente saiu e entrou, eu perdi um pouco os minutos que a gente entrou, mas acho que dá tempo antes do Instagram nos derrubar, de responder a Thaís, que é: como que eu sei que eu estou verdadeiramente entrando em contato comigo mesma? Parece bobo, mas eu não sei. Não é nada bobo. Eu já vou começar falando isso e vou deixar a Renata comentar. Realmente não é nada bobo, né? É assim, Thaís, eu encaro assim, quando sou eu mesma, é leve. É leve. Tem a ética do meu ser, não a ética do homem. É baseado só em mim. Não tem uma barganha para conseguir nada do outro. Eu não preciso do olhar do outro para me aprovar nas minhas escolhas e decisões. Então, assim, para mim, quando vem do ser, vem com plenitude, com leveza, com facilidade, com leveza. Essa é a resposta. Meu corpo fica leve. Então, faça uma pergunta para o teu corpo. Isso aqui é do meu ego? Isso é da minha personalidade forjada? Ou isso é do meu ser? Se for do ser, o seu corpo relaxa. Todos os músculos do corpo relaxam. Traz vibração, traz alegria. Se for do ego forjado, traz tensão, traz pressão, traz medo. Por quê? Porque precisa ter uma aprovação, precisa ter o amor do outro, precisa ter uma satisfação egóica. Mais ou menos isso. É uma pergunta que você fez muito profunda. Uhum. E Vanessa está falando: sinto-me cobrada por não estar produtiva o tempo todo. Acredito que preciso não me sentir assistida, deve ser assim talvez, não tenho certeza, e ir me recolher para resolver minhas questões. Eu tenho uma opinião sobre isso. Assim. Fala pra ela. Eu acho que tem momentos que a gente precisa de recolhimento, mas não para resolver nossas questões, porque eu acho que o recolhimento deveria ser uma prática nossa. Eu acho que de tempos em tempos a gente precisa se recolher, porque a gente está suscetível a muitos estímulos o tempo inteiro, e estímulos que são confundidores. Então, acho que ter o recolhimento como uma prática de tempos em tempos é saudável, mas não necessariamente para fazer autoconhecimento, porque eu acho que essa ideia de que eu vou me recolher e vou voltar e está tudo resolvido pode ser uma fantasia. Eu acho que o autoconhecimento acontece na vida ao mesmo tempo. Isso. Né? E também tem o movimento natural da consciência, que é de expansão e contração. Expansão e contração. E se a gente aceitar esses ciclos que são universais, nosso coração expande e contrai, nossa consciência expande e contrai, o universo expande e contrai. E aí, quando a gente se recolhe, é porque está em contração. E depois da contração, o que vem? Vem a expansão. Só que eu concordo com a Anne. Para a gente se conhecer, para a gente se trabalhar, não necessariamente a gente precisa estar num estado ou no outro. Isso também pode fazer parte de um estereótipo de autoconhecimento, de uma crença de autoconhecimento, que quem está no autoconhecimento está mais em silêncio, está mais zen, medita,
Só que não necessariamente quem medita, medita de verdade. Exato. Quem silencia, silencia de verdade. Quem está em É. silêncio está se autoconhecendo. Isso tudo são falácias, né, do caminho espiritual. Que existem desvios espirituais. A gente pode fazer uma live falando sobre isso. Vamos fazer. Sobre spiritual bypassing, que é o desvio espiritual. Sim. E que engana a gente e a todo mundo. Porque dá essa falsa sensação de conforto, né? E eu gosto muito dessa ideia de que autoconhecimento acontece na prática, porque, gente, sinceramente, eu não sei qual é o motivo da gente estar aqui nessa existência, que a gente sabe a hora que entra e não sabe a hora que vai sair. Eu não sei. Mas seja qual for o sentido disso tudo, ele passa por relacionamentos. Ele passa pelo relacionamento da gente com a gente mesmo. Ele passa pelo relacionamento da gente com outro que está do nosso lado, com outro que está distante da gente, com o meio ambiente. Né? Então, não adianta eu me recolher, fazer um processo individual e aí eu não consigo olhar para a pessoa que convive do meu lado. Né? Porque esse não olhar também é para relacionamentos que a gente tem um espelho de nós. É o processo. Exatamente. Da mesma forma que eu não consigo olhar para mim aqui por inteiro, eu consigo olhar partes de mim se eu olho para mim, né? Para olhar para mim por inteira, eu preciso do espelho. Para eu olhar para mim por inteira internamente, eu preciso do espelho, o espelho é o outro. Isso. E segundo o livro Um Curso em Milagres, os outros, principalmente aqueles que nos incomodam mais, são professores de Deus. Os mestres. Nossos mestres. São os mestres. E normalmente a gente foge, né? A gente não quer se relacionar. Mas são com eles que a gente tem que se relacionar. A gente, esse é o desafio do caminho de autoconhecimento, é não fugir de nada, incluir tudo. O Guia do Patchwork, que é um caminho que eu sigo, ele fala muito assim, o que você está excluindo aí dessa história? Porque é no ponto que você exclui é que está a resposta. Sim. O que você não quer ver e o que você não quer incluir? Aí que está o desafio, porque se eu estou excluindo é porque eu não estou integrando e eu não estou inteira. Então, o que eu estou excluindo é que eu preciso olhar. Essa é uma lanterna para vocês, uma dica para algumas respostas que podem vir depois dessa... Algumas perguntas que podem vir depois dessa live. Quero agradecer muito a participação. Eu também, gente. Muito grata pela participação de todo mundo. Muito grata, Renata, por ter vindo dessa contribuição aqui. Eu acho que esse tema é um tema importantíssimo sempre e nesse momento que a gente vive mais ainda, né? Assim. E eu adoro, eu ficaria horas conversando com você. Eu também. A gente ia ficar a noite inteira aqui. Depois de marca inbox. Também, né? Adorei. É um tema que a gente ama falar e que a gente vive, né?